Bom dia, meus caros seguidores. Bem-vindos para mais uma sugestão aqui no canal Sabores com a Edna, preparados para mais um docinho para a nossa mesa natalícia. Hoje trago-vos aqui um bolo Red Velvet, que é um bolo vermelhinho, muito aromático e que depois vai levar uma cobertura de queijo creme e que fica lindíssimo na nossa mesa. Para começar, vamos aquecer o forno nos 180 graus, convencional, que é em cima, que é em baixo. Já preparei as formas. E então é o seguinte, eu vou usar estas duas formas, elas são da Wilton e são maravilhosas, já não usava há muito tempo e o que é que acontece? Elas têm aqui um buraco, o que vai acontecer é que depois a massa vai ficar com um buraco e depois quando desenfornarmos na composição ela vai ficar assim, quer dizer que depois no meio vai levar aqui o recheio. No entanto, eu já tenho estas formas há muitos anos e há muito tempo que não utilizava, por isso é que vou utilizar, mas a opção para quem não tem é usar uma ou duas, aqui vai ser mais rápido, a massa vai cozinhar muito mais rápido, mas a opção é utilizarem uma forma diâmetro 24, por exemplo, e depois no fim do bolo estar cozido, deixam esfriar um bocadinho, cortam a meio e depois podem rechear. Eu vou usar esta opção, mas pode ser feito numa forma assim, também podem fazer numa forma com buraco no meio, e depois colocar esta cobertura. A questão é que esta cobertura é uma cobertura que não é líquida, é uma cobertura mais pó-espesso, que para rechear e cobrir é o mais indicado. Por isso, ou então podem fazer assim e depois só cobrir por cima, também dá perfeitamente. Em relação à massa propriamente dita, é uma massa que tem uma combinação de secos e úmidos e para começar, vamos começar com os secos. O que é que eu já tenho aqui? Vamos peneirar numa taça. A receita original, há várias, mas esta é uma receita que eu gosto bastante, tem 300 gramas de açúcar. Eu estou a utilizar 250, porque acho que é uma quantidade perfeitamente boa, pronto, perfeitamente boa para isto. Vamos aqui peneirar aqui então o açúcar. Eu realmente gosto muito de peneirar em alguns bolos o açúcar. Como estão a ver, estão aqui estes grãos de açúcar que não os consigo dissolver, então vou eliminá-los, não os vou usar. Depois, vimos com farinha, 300 gramas de farinha que também vamos peneirar. Farinha muito bem peneirada e vamos usar uma colher de sopa de cacau. Aqui o cacau vai nos permitir que o bolo fique com um travozinho ligeiro aqui ao cacau e também nos vai permitir chegar àquela cor avermelhada. E então o cacau aqui é essencial. Muito importante, cacau, chocolate em pó, podem usar, mas não vai ficar com o mesmo sabor. Então é mesmo cacau. Tudo muito bem peneirado. E o último ingrediente seco será então bicarbonato de sódio, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E vamos peneirar. Damos uma leve misturadazinha aqui à nossa massa. Vamos aqui à nossa massa dos secos. Vamos aqui misturar aqui isto muito bem. E depois já podemos começar a pensar nos nossos líquidos. Vamos então reservar aqui os nossos secos e então agora vamos para os nossos líquidos. Já tenho aqui numa taça ovos, os quais eu vou acrescentar aqui 125 gramas de iogurte natural. Depois de iogurte vamos usar 100 ml de óleo. Vamos usar uma colher de chá de vinagre. Vamos usar aqui uma colher de aroma de baunilha ou essência de baunilha, uma colher também de chá. Também vai dar aqui um sabor maravilhoso. E vamos misturar isto muito bem. Vamos aqui usar as varas para ficar isto bem misturado e depois fica-nos a faltar só o nosso corante. Agora vamos usar aqui o nosso corante. Eu estou a usar corante em gel e é uma colher de sopa de corante em gel. Em opção, o que é que vocês podem usar? Estes corantes em gel vendem-se em lojas especializadas, mas nós também podemos comprar que é o que se vende mais. Em supermercados existe líquido. Pronto, vão ter que usar mais quantidade. Para este bolo, o próprio seria este, em gel, mas podem também usar líquido. Vamos misturar muito bem. Vejam-me esta cor aqui maravilhosa, pessoal. Não fiquem preocupados, porque em relação ao corante isto não vai dar sabor. Existe também um corante em gel, mesmo próprio para este bolo, mas só encontram em casas especializadas, mas eu queria tentar chegar às pessoas de maneira que conseguissem
com facilidade de comprar, por isso é que eu estou a utilizar este. E vamos rapar muito bem e vamos misturar a nossa massa e depois vamos misturar isto tudo muito bem, está bem? Líquidos e secos e misturar isto tudo muito bem. Estamos aqui a misturar a nossa massa. Eu vou juntar um bocadinho nada de leite, um pouquinho. Os meus ovos são ovos médios mais para os pequeninos, por isso vocês usem ou grandes, não é? Ou então, quando tiverem a mexer, se virem que a massa precisa um bocadinho mais de líquido, porque o meu iogurte também era muito espesso. A ideia é que realmente criar uma massa assim, pessoal. O ponto é este. E temos aqui a nossa massa vermelhinha, olha aqui esta cor maravilhosa. E temos aqui a nossa massa, pessoal, já prontinha para ir ao forno. Vamos usar então aqui as nossas formas que eu já usei, o nosso desmoldante. E vamos mais ou menos dividir, não é? Vamos tentar aqui dividir a nossa massa. Massa já colocada nas formas, então agora vamos levar ao forno e depois deixamos arrefecer. E depois, quando estiverem frias, venho aqui para vos dizer que cobertura é que nós recheio, cobertura é que nós podemos usar e fazer a decoração final. Fiquem por aí. Os nossos bolos já estiveram no forno e tiveram cerca de 20-25 minutos. Já aqui estão, já arrefeceram. E aquilo que vocês têm que fazer é ver a vossa temperatura, o tempo, temperatura 180, mas em relação ao tempo tem a ver com a vossa forma. Eu, como dividi a minha nestas duas formas, como vocês veem, fica aqui o buraco, e eu tinha duas hipóteses, que é rechear este buraco e rechear este e depois juntar, mas eu não quero tanto recheio aqui, porque eu quero colocar aqui, fica muito giro. E então nós vamos fazer um creme, vou colocar aqui um recheio, coloco este aqui por cima, e depois vou colocar aqui um recheio, depois coloco aqui umas coisas por cima e vai ficar muito giro. Então, vamos para já reservar aqui esta parte e vamos então aprender a fazer então um creme de queijo creme, que é por norma é o creme que se utiliza neste bolo. Eu já tenho aqui numa taça 100 gramas de manteiga com sal, que é uma planta com sal, e vou adicionar para já, tenho aqui açúcar em pó palpável ou açúcar em pó, tenho aqui 200 gramas. Eu não gosto muito doce, por isso eu vou colocar agora metade, vamos bater e depois vamos colocar o resto do açúcar e vou ver, depois vou adicionar mais do que 250, porque este creme por norma leva 350 de açúcar. Eu vou colocar então aqui uma parte, metade dos nossos 200 gramas de açúcar e vou mexer muito bem. Já batemos aqui bem, a ideia realmente é misturar um bocadinho, convém que a manteiga esteja à temperatura ambiente e aqui nesta fase eu vou adicionar umas gotas de limão, porque eu acho que fica realmente muito bem. E vamos adicionar o queijo creme. Queijo creme, eu estou a utilizar Philadelphia original e são 150 gramas. Colocamos aqui para dentro. Vocês também podem fazer, para quem quiser, em vez do queijo creme, também podem utilizar um queijo mascarpone. Eu utilizo sempre este porque é um queijo que eu gosto, mas em opção também pode ser um queijo mascarpone. Vamos adicionar então umas gotas, uma colher de chá de aroma de baunilha, uma colher de chá mais ou menos, e vamos colocar o resto do açúcar. Depois eu irei ver realmente se necessita mais ou não, mas eu não quero uma cobertura muito doce. E vamos colocar aqui o limão e vamos mexer muito bem. Reservamos então o nosso creme e vamos aqui para a parte do bolo. O que é que eu vou fazer só para nivelar aqui um bocadinho? Eu vou virar aqui o bolo e vou nivelar aqui um bocadinho nesta parte aqui mais seca. Ora, o bolo já está nivelado. Vocês não deitem fora estas aparas, porque nós depois vamos usá-las aqui na decoração do nosso bolo. Por isso, isto vai ser excelente, mais uma vez, para não desperdiçarmos nada. Conseguimos usar tudo. O bolo está muito fofinho, não sei se conseguem perceber. Está realmente muito fofinho. Eu aqui não vou umedecer o bolo, mas também podíamos umedecer o bolo. O que é que vamos fazer? Vamos então com o nosso creme, colocar aqui creme no meio. Agora eu venho aqui com a outra parte de cima e vou colocar assim, eu podia colocar ao contrário, mas aquilo que eu quero é colocar aqui um depósito em cima com o nosso creme. E vou colocar também aqui. Já colocamos na parte de cima e agora reservamos um bocadinho e vamos aqui só fazer aqui um efeito. Como a colher é pequenina, vamos só fazer aqui um bocadinho assim em toda a volta. Vão ver? Já fizemos aqui em toda a volta. Então o que é que vamos fazer? Vamos aqui com os nossos bocados de bolo e vamos esmigalhar os nossos bocados de bolo muito bem. E vamos com cuidado colocar aqui em baixo. Assim algumas migalhinhas aqui em baixo.
Já fizemos na parte de baixo, agora vamos colocar aqui algumas aqui assim em cima, fica muito giro, aqui em cima. E depois podemos vir aqui para acabar com o que tivemos em casa. Pronto, assim já fica muito bem, mas vamos aqui colocar. Tenho aqui um Pai Natal. Estes Pai Natais vocês compram em lojas especializadas. Eu comprei na Mapidrec, já é em icing sugar, é em açúcar. E depois vimos aqui, colocamos umas framboesas, e assim há mirtilhos. Já chega de mirtilhos. O que é que eu vou colocar aqui? Eu também compro isto lá, também fica muito bonito num bolo. É em plástico, quer dizer que nós podemos usar aqui ou podemos reservar e depois usar noutras coisas. E só aqui. Tenho aqui uns corações em chocolate, vou colocar aqui alguns. Isto aqui eu comprei no Lidl. O Lidl de vez em quando também tem assim umas promoções fantásticas, alusivas aqui ao Natal. E eu encontrei e vamos colocar. Para finalizar, vamos aqui colocar um bocadinho de açúcar em pó. E aqui está a minha sugestão para hoje. Acho que vai ficar espetacularmente muito bem na nossa mesa. Na nossa mesa de Natal. O nosso Real Velvet. Vejam aqui, tão bonito, não é? Cá está aqui a minha sugestão para hoje, este Real Velvet fantástico aqui do nosso Pai Natal. Espero que tenham gostado e voltarei cá com mais sugestões à minha maneira, um bocadinho à minha maneira, mas com todo o gosto e com muito prazer em partilhar com vocês. Por isso, fiquem bem em continuação e boas festas!